Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 5, versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, aproximando-nos dos últimos dias da Quaresma. A Igreja nos sugere o Evangelho de São João, onde Jesus manifesta de uma maneira muito clara que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vejam o que Jesus disse. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o que o Pai faz, o Filho faz também. Aqui Jesus mostra ter o mesmo poder que o Pai. Depois, quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Aqui Jesus mostra que deve ser honrado da mesma forma como o Pai. Depois, em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Aqui Jesus fala que, assim como o Pai, a vida lhe pertence. Que estas palavras de Jesus sejam um alimento para aumentar a nossa fé na sua divindade. Dando continuidade à nossa série sobre o inferno, gostaria de transmitir o testemunho tocante de Santa Teresa de Ávila sobre ele. Vejamos. Testemunho do inferno de Santa Teresa de Ávila. Fonte deste testemunho, o livro da vida de Santa Teresa. Havia muito tempo que o Senhor me fazia muitas graças, já referidas, e outras ainda maiores, quando um dia, estando em oração, achei-me subitamente, ao que me parecia, metida corpo e alma no inferno. Entendi que o Senhor queria fazer-me ver o lugar que os demônios haviam me preparado pelos meus pecados, caso eu não me convertesse. Durou brevíssimo tempo, contudo, ainda que vivesse muitos anos, acho impossível esquecê-lo. A entrada
Pareceu-me um túnel longo e estreito, semelhante a um forno muito baixo, escuro e apertado. O chão tinha a aparência de uma água ou antes de um lodo sujíssimo e de odor pestilencial, cheio de répteis venenosos. No fundo havia uma concavidade aberta numa parede, como um armário, onde me vi encerrada de maneira muito apertada. O tormento interior é tal que não há palavras para o definir, nem se entende como é realmente. Na alma senti tal fogo que não tenho capacidade para o descrever. No corpo eram incomparáveis as dores. Tenho passado nesta vida dores gravíssimas. No dizer dos médicos, são as maiores que se podem suportar, como, por exemplo, quando se encolheram todos os meus nervos e fiquei tolhida. Já não falo de outras muitas dores de diversos gêneros e até algumas causadas pelo demônio. Posso afirmar que tudo foi nada em comparação do que ali experimentei. O pior era saber que seria sem fim, sem jamais cessar. Sim, repito, tudo mais pode chamar-se nada em relação ao agonizar da alma. É um aperto, um afogamento, uma aflição tão intensos e acompanhada de uma tristeza tão desesperante e pungente que não sei como posso explicar semelhante estado. Compará-lo à sensação de que nos estão arrancando sempre a alma é pouco. Era como se alguém nos destruísse a vida. É como um despedaçamento da alma. O fato é que não sei como descrever aquele fogo interior e aquele desespero que se sobrepõe a tão grandes tormentos. Eu não via quem os provocava, mas sentia-me queimar e retalhar. Piores, repito, são aquele fogo e aquele desespero que me consumiam interiormente. Em lugar tão pestilencial, sem esperar consolo, é impossível sentar-se ou deitar-se, pois não há espaço para tal. Puseram-me numa espécie de fenda cavada na muralha. As próprias paredes espantosas à vista oprimem e tudo ali sufoca. Por toda parte havia trevas escuríssimas. Não há luz. Não entendo como, sem claridade, se enxerga tudo, causando dor nos olhos. Nesta ocasião, o Senhor não quis que eu visse outras coisas que há no inferno. Em outra visão, vi coisas horripilantes acerca do castigo relacionado com alguns vícios. Como não sentia a pena, não me causaram tanto temor como na primeira visão, na qual o Senhor quis que eu verdadeiramente sentisse aquelas torturas e aquela aflição de espírito, como se o corpo as estivesse padecendo. Como foi isso, não sei, mas bem entendi ser grande graça do Senhor querer que eu visse com meus olhos de onde sua misericórdia me havia livrado. Verdadeiramente ouvir discorrer ou ainda meditar sobre a diversidade dos tormentos não nos dá uma pálida ideia de como eles são na realidade. Queimar-se aqui na terra é sofrimento muito leve em comparação com aquele fogo de lá. Fiquei tão aterrorizada com tudo o que vi, e ainda o estou agora enquanto escrevo, apesar de terem decorrido quase 6 anos. De tanto temor tenho a impressão de ficar gelada. Desde então, cada vez que tenho sofrimentos ou dores, ou pensando em tudo o que posso passar na terra, tudo isso me parece nada. Penso que, em parte, nos queixamos sem motivo. Foi esta, repito, uma das maiores graças que o Senhor me fez. Valeu-me imensamente, quer para perder o medo quanto às tribulações e contradições desta vida, quer para me esforçar em padecê-las e a dar graças ao Senhor por ter me livrado de males tão perpétuos e terríveis. Que lição nós podemos tirar de hoje? Que esta visão do inferno de Santa Teresa de Ávila nos reforce o desejo de nunca parar neste lugar e a perdermos o medo das tribulações e sofrimentos
que padecemos aqui na terra. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.